Bom, muito boa tarde a todos. Nós vamos começar aí nos próximos 5, 10 minutinhos a nossa reunião a respeito aí do IPTU 2024 do município de Montemor. Queria agradecer aqui já a presença do secretário da administração, o senhor Fábio Zoppi, nosso diretor, né, Julião? Diretor Júlio César, os vereadores Paranhos, vereador Vitor Gabriel, vereador Bruno Leite, vereador Professor Fio, em nome do nosso ex-prefeito João Rinaldo, cumprimento a todos que estão aqui presentes. Tá, então aí, nosso presidente também, Altran, já tá aí chegando, e que a gente tenha entendimento de tudo que está acontecendo. Nós vamos abrir aqui para o secretário, senhor Fábio Zoppi, juntamente com o Júlio César. Eu passo a palavra ao novo vereador, professor Fio. Boa tarde a todos os presentes, a mesa aqui, os vereadores presentes, secretários. Presidente, gostaria até de fazer no sistema de perguntas e respostas, até para que a gente pudesse, aos poucos, esclarecendo para a população que realmente ela quer saber. Bom, primeiramente, a gente sabe que nas outras legislaturas aí, o aumento ele vinha para a Câmara como forma de projeto. A gente tem até no último mandato do ex-prefeito Tiago, o aumento ele foi votado aqui. E aí eu queria saber o porquê, qual o motivo, o que se passou no sentido da Câmara Municipal de Montemor em fazer não esse aumento via Câmara, mas via, de repente, ou decreto, ou algum outro modo, mas porque não passou aqui pela Câmara. Por favor. A razão é extremamente simples. Primeiro que não houve aumento. Torno a dizer, o que houve é uma correção de uma distorção que existia na cidade. Não foi todo mundo que teve o valor majorado. Só teve o valor majorado quem tinha construção irregular, que não teve planta aprovada, não tem a BITS, não tem nada. Tudo bem, o cara comprou terreno, fez lá uma edícula para fugir do aluguel, ele está corretíssimo. Às vezes essa edícula está tudo bonitinho, tem planta, pagou, está tudo certo. Aí ele vai juntando dinheiro e constrói na frente. Aí levanta uma casa lá de 120 metros quadrados. Essa casa não estava sendo tributada, ela está completamente irregular. Então não houve aumento. Exatamente por não haver aumento, não há necessidade da autorização legislativa. Por quê? Simplesmente foi detectado o que estava irregular, tá? E foi feita a cobrança em cima disso. Nada mais. Nada mais. Não é aumento. É questão de justiça tributária. Você não pode penalizar o certo privilegiando o errado. Tá? E a grande parte da cidade, a grande parte dos proprietários, ele tem o seu imóvel regular, ele tem o seu imóvel com a planta aprovada, com a BITS. Então eu estou penalizando esse em detrimento ao que está irregular. E é isso que não pode acontecer, tá? Então o que foi feito? Foi feito o levantamento, cruzou-se os dados, aquilo que estava irregular foi cobrado. É unicamente isso. Bom, então o que a maioria da população, ela briga, ela luta e ela prova para a gente com os documentos, deve estar havendo algum choque de dados, porque a gente tem terrenos, por exemplo, que pagavam R$600 e pagam 1.000 e pouco e não tem nenhuma construção. Nós temos Chácaras Planalto, nós temos exemplos de morador que tem lá o espaço, não tem nenhuma construção e aumentou. Nesse caso, o que esses moradores, até para a gente esclarecer, têm que fazer? Eles vão no balcão, eles protocolam, porque o que aconteceu a maioria das vezes foi isso. Locais que eram terreno, continuam sendo terreno e tem um aumento de mais de 100%. Olha, eventualmente, não é regra, é exceção à regra. Pode ocorrer um erro de lançamento? Pode, é passível, tá? O que acontece? A pessoa tem a chácara lá, pagava, como você citou, 600. A correção foi de 5,19. Tá? Não é para chegar em 1.000 nunca. De repente, chegou o IPTU, está cobrando R$800. É só fazer a conta, 600 vezes 5,19, não chega em 800.
Vai na prefeitura, leva o carnê, vai ter gente, tem gente todo dia atendendo, a gente já estava atendendo, continuaremos atendendo, tá? Vai ser verificado na hora. Houve o erro de lançamento, o erro é corrigido. Simples assim, tá? Qualquer munícipe, a porta está aberta lá das 8 às 17. É só ir lá, leva o carnê, eles vão olhar na hora, pega lá o mapa, pega tudo certinho, olha, teve erro, conserta, pronto. É tranquilo, é ali no protocolo da prefeitura, não tem erro, tem gente atendendo todos os dias. Outra... Só mais uma coisa, aproveitando que estou falando com o Bruno, você usou Indaiatuba como exemplo. O povo lá reclama do IPTU porque é infinitamente mais caro que aqui. Eu moro numa rua, Bruno, que não tem pavimentação. Só para o senhor ter noção, e o prefeito é meu amigo. Há 8 meses não passa uma máquina lá e a rua é um declive do tamanho do mundo. E vira e mexe eu convido o prefeito, se ele quer ir em casa comer um churrasco, só para ele ver como é que está a rua. Não passa a máquina. E meu IPTU, apesar da rua ser assim, eu não ter coleta de lixo na rua. E é cobrado, eu já cansei de brigar lá, mas todo ano vem a coleta de lixo e eu não tenho. E iluminação pública também não tenho, porque as lâmpadas vivem queimadas, eu ligo lá, cada 6 meses aparece alguém para trocar a lâmpada, tá? Então, Indaiatuba é bom, mas não é 1000 maravilhas, não. Ok. Bom, então a todos os munícipes, fica aí o recado, façam essa conta, 5,19, qualquer erro que não bater, você tem todo o direito, antes mesmo de pagar o seu imposto, de protocolar o pedido de correção desse imposto, né? Vai dar um trabalho tremendo, porque para mim muitos munícipes que têm terreno, diz que não tem nenhuma construção e ainda consta um valor maior. Só lembrando que 5,19 foi a correção que foi aplicada para todo o município, todo. Se eventualmente tem uma construção a mais, aí já não é o 5,19 mais a área construída, tá? Só deixando bem claro isso. Vou dar uma dica pro pessoal do São Sebastião. Chama o prefeito para um churrasco aí, para ver se ele vê a condição dessas ruas. Pessoal do São Sebastião, fica a dica do secretário aqui. Chama o prefeito para um churrasco. Pessoal do Colina, chama o prefeito para um churrasco aí para ele ver como é que tá as ruas, porque tá feio. Bom, eu garanto que o prefeito atual também não vai lá no São Sebastião no churrasco. Só outra dúvida, as casas são cobradas no sentido de 3 modelos, né, de acordo com a primeira fala. Popular, média e luxo, é isso? Aí tem um valor diferenciado. Não concordo. Estou tentando entender esse voo aéreo, esse georreferenciamento aéreo. Porque, por exemplo, minha casa é tudo fechada de telhado. Como que um georreferenciamento aéreo ele poderia calcular minha casa como popular, média, luxo? Não entendo. O senhor mora onde, vereador? Não vai ter nenhuma casa no Paulista fina e luxo. Então médio é pelo e popular. local. Pelo local. Entendi. Não, porque ficou essa dúvida para mim, né? Ok. Teria como enviar para a gente uma cópia desse estudo, desse georreferenciamento? Que essa empresa ela fez todo esse georreferenciamento. Eu gostaria de pedir, de repente, se pudesse enviar para a gente, acho até para a gente ajudar o munícipe a fazer essa correção, a olhar, a ver se está certo. Teria como enviar para a gente esse georreferenciamento, todo esse estudo? Então isso daí é um sistema, né, que a gente usa com o login e senha lá, mas a gente está com a prefeitura aberta lá, qualquer um que ir lá, o senhor falou de protocolar, não precisa nem protocolar. Quem está com um erro no IPTU, que foi medido errado, foi qualquer coisa que deu errado, a gente já está corrigindo na hora, eu corrijo na hora, lá a pessoa já sai com o carnê corrigido na mão. Bom, o legal seria ter fisicamente, né? Para a gente poder, cada munícipe, a gente poder ajudar, tá acompanhando, ver o que errou, porque aí, como é um georreferenciamento, ele foi feito um estudo, acho que o estudo teria que ser multiplicado até para os próprios moradores estar a par disso, né? Mas, finalizando aí, acho que depois até passo a palavra ao secretário,
mesmo esse 5,19, nosso gabinete ele é contrário. Eu acho que a cidade falta evoluir um pouco. Tem outras coisas para adquirir renda para a cidade. Nós temos cidades, por exemplo, que desenvolveram bem e congelaram impostos por 7 anos. Nós temos o próprio exemplo, Santana do Parnaíba e outras cidades aí, que nessa correção eles fizeram. Que eles congelaram, eles falaram, não, primeiro nós vamos investir, melhorar a cidade e dar dignidade para que o cidadão possa realmente pagar o IPTU que ele merece. Então eu sou contra até a própria correção, porque tem lugares que realmente congelaram. Falou, vamos congelar e vamos trabalhar outras maneiras. Eu acho que assim, uma fala do prefeito durante todo esse tempo dele é que houve muito inadimplente. Imagina se sem aumento há inadimplente, imagina com aumento. Eu acho que mais fácil é fazer um valor digno, que todos os moradores possam pagar e ter o retorno. Se tem inadimplente com valor médio, imagina com valor alto. Imagina, de repente, quem não conseguiu pagar 600, vai conseguir pagar 1.200, vai conseguir pagar 1.500. Fica meio que ilusório para a nossa cidade, para a nossa realidade. Tá? E do mais é isso. Essas dúvidas que eu teria, questão de projeto e decreto, o georreferenciamento e como foi feito esse modelo aí, tá? Até porque a correção eu acho que ela não é obrigatória, porque se ela fosse obrigatória, as cidades não congelariam o imposto aí por 7 anos. É isso minhas considerações, não vou se estender, gostaria da consideração final do secretário. A questão da obrigatoriedade da correção, a rigor, ela não é exatamente obrigatória, mas se eu não fizer a correção, eu estou abrindo mão de receita. Isso não é invenção daqui, isso é lei. Para eu abrir mão de receita, eu tenho que dizer, eu estou abrindo mão daqui, mas vai ser compensado daqui. Você tem que ter uma compensação. Você não abre mão de receita sem que haja devida compensação, senão você incorre em improbidade administrativa. As cidades que eventualmente congelaram o valor do IPTU, ou eles têm uma fonte de receita substancial que vem de outro lado, mas eles têm que compensar. E isso aí é lei, não tem como. Primeira coisa que o Tribunal de Contas faz é olhar. Você abriu mão de receita? Tá. Quanto que você abriu mão aqui? E da onde que vem a compensação? Se eu não indicar a compensação, eu estou incorrendo em improbidade. Só fazer essa colocação. O senhor tem a previsão de quanto foi pago em impostos em 2022 e quanto foi pago em 2023? O senhor fala do IPTU? De IPTU, 2022, 2023. Mas você tem um percentual, não tem? Não. Pode encaminhar? De cabeça ele não vai ter, mas a gente encaminha todos esses números para você. Beleza. Quanto foi lançado em 22, quanto foi pago, quanto ficou inadimplente, 23 a mesma coisa. São dados públicos, não tem problema algum, a gente encaminha. Porque aí a gente consegue fazer um cálculo. De repente 2022 era mais baixo, era barato, e de repente teve menos inadimplente. E a receita ficou parecida com 2023. De repente 2023 aumentou e a maioria não conseguiu pagar. Só isso já funcionaria para o Ministério Público para dizer que a minha receita, se eu aumentar, ela vai cair, porque eu vou ter mais inadimplente. Como vai cair em 2024? Eu duvido que uma pessoa que de repente não conseguiu pagar 600, ela vai conseguir pagar o 1.500. A gente vai ter essa receita simples. Qualquer prefeito que entrar em 2025 vai conseguir fazer muito bem esse cálculo. Ele vai pegar 2022, 2023, 2025 vai falar, ó, 2024 a maioria não conseguiu pagar, está aqui uma prova real para eu congelar o meu imposto. Sem contar que tem outros meios. Nós temos transferências constitucionais. Nós temos até uma campanha que muitas cidades fazem. Cheguei a conversar com o prefeito, mas não foi feito, do próprio PVA. Nunca teve uma campanha para transferir carro para Montemor. Tem gente que mora aqui há ano e o carro está em Campinas. E PVA vem para o imposto, vem para a gente. É um meio também de receber. Então tem várias maneiras de receber o dinheiro, de ter um retorno e compensar o IPTU, a própria transferência de PVA. Metade dos nossos municípios aí ainda estão com placa de Campinas. A própria empresa? A própria empresa escolar, a placa é Hortolândia. Talvez poderia estar pagando, trazendo dinheiro para o nosso município. Obrigado, Beto.
Só com relação à inadimplência, existe uma média, vamos chamar histórica, que ela mais ou menos, ela não difere muito de um ano para outro. E a maior inadimplência que nós temos aqui em Montemor não é IPTU, é ISS. Se o senhor pegar o estoque que tem de dívida ativa, o ISS é muito maior que o IPTU. O IPTU existe, mas ele é menor que o ISS, o que tem de dívida ativa. Mesmo fazendo refis e tal, ainda sobra muita coisa, tá? Mas o IPTU responde para uma fatia bem menor do que o ISS. Professor Phil, faz um recap bem rápido, que aí eu vou passar para a população, por favor. Duas dúvidas aqui que surgiram. Não, primeiro não é uma dúvida, né? Já é um apelo de algo que vai já prejudicar os munícipes. Veja bem, durante o ano inteiro, nós brigamos nessa casa pela lei do desdobro, lembram? Imagina se essa lei tivesse sido aplicada e metade do meu terreno não está construído e a outra metade que fosse do Paranhos estivesse construído. Eu estaria pagando o que eu realmente preciso, o meu meio terreno. Como não teve o desdobro, vai pagar geral. Até a própria lei do desdobro, ela provocou aí esse retardamento, o não mandar essa lei do desdobro para casa, vai fazer com que o munícipe arranje uma confusão com o vizinho dele, aquele que tem um terreno com 2 donos. Olha que confusão e com a falta de gestão. Se desde o começo ele tivesse mandado a lei do desdobro, você estaria pagando apenas o que é seu. Se você do seu lado não está construído, já viria separado e só o imposto do terreno. Como é junto, vem tudo junto, num nome só, e vai ficar o quê? Geralmente é 50%. Geralmente se é R$1.000, ó, quentão para cada, meu vizinho. Sendo que ele poderia pagar a parte dele, só a parte do terreno, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, e eu queria só, a última dúvida minha, 2023 houve um aumento no imposto. Ou se não foi um aumento, foi esse georreferenciamento. Foi em 2023, já começou, não foi? 2023 foi uma parcela muito pequena da zona urbana. Muito pequena, tá? Foi, acho que mais zona central, né? Mas 2023 foi aumento, então? Não foi aumento. É a mesma situação. Você tem a correção via IPCA, que isso é feito anualmente, tá? Foi na área central? Três Figueiras, São Clemente. Bom, Panorama e Engenho. Esses bairros lá atrás, em 23, já tinha tudo pronto e aonde tinha construção que estava irregular, foi cobrado. Tá? Só nesses bairros? Só nesses bairros. Aí o trabalho continuou. E no fim, agosto, setembro, não sei, que a gente já estava com o mapa da zona urbana toda com fotografia sobreposta e aí se sabia onde tinha e onde não tinha. Mas 23 foi, se você pegar a zona urbana, uma parcela pequena, tá? Não, porque minha dúvida é essa. Teve gente, por exemplo, que ele teve aumento em 2023 e aumento em 2024. Se foi uma análise de georreferência, não teria. Ou ele teria o aumento em 2023 e 2024 só os 5,19. Poderia ocorrer, não vou afirmar que é o caso, mas poderia ocorrer perfeitamente assim. Ele tem uma construção que não está regularizada. Foi detectada lá em 22 para 23, tá? Aí ele construiu mais alguma coisa. Assim que vocês fizerem Pessoal, a pergunta, por favor, eu eu estou me peço dirigindo. pouco de silêncio. A hora que o senhor perguntar, eu me dirijo ao senhor. É que como o vereador perguntou, por isso que eu estou olhando para ele, tá? O senhor me desculpa. Então Pessoal, vocês vão ter direito a fazer as perguntas de vocês, calma. Pode ocorrer Calma. isso, tá? Pode ocorrer isso, não estou dizendo que ocorreu. Ok. Bom, eu acho que assim, a população está sofrendo, então nada mais justo até de abrir o espaço para toda a população.
Eu creio que é o momento agora, já que o clamor é de vocês, até que a gente passa a palavra para vocês. Eu creio que o Altran vai passar a palavra para vocês e eu espero que vocês tirem todas as dúvidas, né, Altran? E é com vocês agora, creio que o Altran vai passar, porque vocês têm muitas dúvidas para tirar. Organiza antiga, se não me engano. Se houver divergência, é só ir lá e buscar a diferença. Então, só isso. É só isso. Viu? Tá. O que eu deixo pro senhor? Qual o conselho que eu dou pro senhor? Quantas forem serão atendidas, meu senhor? Tá, vamos lá. Qual o conselho que eu dou pro senhor? Foi hoje. Vai na prefeitura, faz o protocolo e depois procura um dos vereadores. Senhor presidente. Tá, vamos continuar, pessoal. A gente entende o procedimento. Cada um que se sente lesionado vai procurar. Mas a prefeitura, ela vai ter condições de atender 65 mil moradores? Porque hoje se sente lesado 65 mil munícipes. Não, todos os moradores estão se sentindo lesados desse aumento de imposto. Realmente, vereador, mais sensato a se fazer é cancelar tudo isso, é pegar e rever um por um lá. É rever. Porque senão vai ter que ter 65 mil protocolos lá. Vou pedir para o nobre vereador professor Fio fazer umas considerações finais bem rápidas aí. Depois eu já encerro, tá? Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença do secretário, agradecer a presença de todos. E vou estar até protocolando uma moção de apelo para que o prefeito faça o quê? O cancelamento real desse imposto. Não dá para fazer. Se tiver vontade, dá. É só fazer o quê? Pessoal, vai ser o mesmo do ano passado, o mesmo valor. Só que a partir de 2025 vocês sabem o que vocês têm que pagar. Vai ser feito isso, dá para fazer esse ano. Porque aí o ano que vem não pega ninguém desprevenido. Mas esse ano dá para fazer sim. Segundo, eu quero responder a pergunta do nosso amigo Ponte, lá do Colina. Eu vou dizer para você porque não chegou no conhecimento dos vereadores. Na verdade, não é que há uma diferença, como foi dito, de executivo e de legislativo. Na verdade, não tem um respeito aos vereadores. Nessa Casa de Lei acontece muito isso. O prefeito não respeita vereador. Faz mais de 3 anos, eu não lembro, e eu quero saber se algum dos nobres que estão aqui lembram qual foi a última vez que sentou o prefeito e 15 vereadores para decidir, para explicar, para falar o que vai acontecer na nossa cidade. Porque se ele faz isso, pessoal, estamos fazendo georreferenciamento, vereadores, nós seríamos 1 ano explicando para vocês, pessoal, toma cuidado, guarda um dinheiro, tá passando aí um drone, um avião, o que seja, passando, tá vendo as construções, vocês vão pagar pelas construções, e nós levaríamos essas informações para vocês, e hoje vocês não estariam sendo surpreendidos, nem nós, o próprio vereador, todos nós temos terreno, nós somos moradores daqui, eu mesmo, como vereador, fui pego de surpresa quando chegou o IPTU, entendeu? Agora eu vou explicar para você aquela questão da ponte lá. É um exemplo. Sabe por que você perdeu o seu carro lá? Porque há 5 dias antes, eu fiz um vídeo e mandei documentação para a prefeitura, dizendo como estava aquilo ali. Nem me responderam. Se em 5 dias que eu pedi a limpeza tivesse feito, não tinha alagado. E você estaria com o seu carro 100% agora. Então falta atender. Não é o caso do secretário aqui, sempre que eu liguei, me respondeu, mas tem uns 4 secretários aí que nem atendem meu telefone. Eu tenho um vídeo meu aí que secretário de obras nem atende telefone. Então, na verdade, o que falta é isso, um pouquinho mais de respeito e um pouquinho de trabalho em conjunto, que não existe.
Porque o vereador representa o povo, mas na hora que o vereador vai lá e falar em nome do povo, nem escutado não é. Então me desculpe, secretário, pelo desabafo também, é um desabafo. Não acontece isso na pasta, eu falo, toda vez que eu ligo fui atendido, mas a verdade é que a maioria das pastas não faz isso. E é por isso que muitas vezes o morador se sente lesado. Ele sente porque ele não vê uma melhora na cidade, mas ele vê um aumento de IPTU. E peço, novamente, para finalizar, prefeito, faça um decreto dizendo que vai replicar os valores. O que pagaram em 2023 vai pagar em 2024. E que 2025 vai ser levado em conta o georreferenciamento. Ou faça uma reunião lá no gabinete do prefeito com os vereadores e a gente estuda o caso junto. O que não pode é dizer que não dá para fazer nada. Porque não é isso que o povo quer ouvir. Que não dá para fazer nada e que tem que ir lá pagar e pronto. Ou protocolar e fica lá esquecido, e no final virar para o cidadão e falar, não errou não, é esse o valor mesmo, tem que pagar. É isso que nós não queremos ouvir.